E agora, mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala sobre o projeto de lei 262 de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que compram materiais de metal usados ficarem obrigados a manter cadastro com dados pessoais, bem como o endereço completo das pessoas físicas e jurídicas com as quais forem efetuadas as compras. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado professor Keni. Bom dia, boa tarde, não é, deputado? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso, deputado. Falando então para quem está em casa nesse momento nos assistindo, o porquê, né, do PL 262, deputado. Olha, existe um vácuo na legislação, um crime muito recorrente que tem ocorrido em todas as cidades do Brasil afora, é o crime de receptação de material reciclado, né? Fios de cobre, portões de alumínio, tampas de bueiro, inclusive, em alguns casos, baterias, né? Então, existem, infelizmente, muitos desocupados, né, que acabam cometendo esses crimes durante a madrugada, na maioria das vezes, para consumo de drogas, né, para adquirir drogas, e não há nenhum controle sobre isso, né? Então, essa legislação ela visa preencher essa lacuna que nós temos no quesito segurança pública. E justamente, deputado, sobre essa questão de segurança pública, nós lemos aqui, né, que é preciso ter esse cadastro, que as pessoas saibam para quem estão essas peças, justamente para assegurar que elas não sejam depois frutos para questões ilícitas. Não, com certeza, né? A legislação ela exige apenas que os proprietários dos chamados, vamos dizer assim, ferros velhos, né, tenham um cadastro, né, da procedência desse material, e aquele que está vendendo, né, como qualquer transação bancária, né, é preciso se identificar, passando o seu CPF, o seu documento, para que a gente tenha um controle. E caso esse objeto seja fruto de furto, né, ele possa ser rastreado, né, as autoridades possam, de fato, encontrar essa pessoa. Isso vai inibir, né, porque muitas vezes, muitos criminosos que já possuem passagens, que sequer possuem documentação, então eles vão pensar duas vezes, porque eles não vão ter onde vender esses produtos frutos de atividades ilícitas. Deputado, uma outra questão, né? Quais serão as penalidades? A gente está falando do porquê, né? Do quanto o PL vai contribuir para essas questões que o senhor nos apontou agora, mas efetivamente sobre as penalidades para o estabelecimento que não cumprir, então, esse disposto no projeto de lei. O que vai acontecer com eles? Quais são as etapas, né, na verdade? Olha, se houver uma fiscalização e constatar que há material nesses estabelecimentos onde não há dados da sua procedência, há uma multa inicial no valor de R$ 2.909 e, caso haja reincidência, ele pode ter, inclusive, a sua inscrição, o seu cadastro de ICMS revogado, né? Então, é uma maneira de não só coibir o crime, como também manter esses estabelecimentos funcionando dentro da lei. E, deputado, essa questão, o senhor falou, né, dessa questão dos ferros velhos acabar sendo usados para outros meios, o que fica mais em evidência? Que cidades pequenas isso acontece com maior frequência do que, por exemplo, grande na capital? Ou não? É uma questão do meio mesmo, independente se a cidade ela é menor ou não. Como é que funciona isso? O que levou, né, a sua equipe também e o senhor a pensar sobre esse PL? Olha, isso vem acontecendo no Brasil todo, né? Claro que nas cidades maiores, infelizmente, existem muitos, inclusive, ferros velhos clandestinos, né? O que a gente quer coibir. Mas nas cidades menores, esse tipo de crime também vem ocorrendo com bastante frequência, porque nunca houve nenhum controle, né? Claro que esse PL ele não está aí para coibir os necessitados, aqueles que recolhem latinhas
Não, isso nem está dentro do escopo desse projeto. É mais para materiais de algum outro tipo de valor, né? Como fiação de cobre, como peças de bronze, que muitas vezes são retiradas de praças públicas, derretidas para ser vendidas nesses locais, portões de alumínio, e tantos outros objetos também que a gente vem detectando, né? Mas esse crime vem ocorrendo, infelizmente, por todo o Brasil. Deputado, uma outra questão que é até importante para que as pessoas saibam, porque às vezes também não conhecem os trâmites internos aqui da casa, né? Hoje, em qual esfera está o PL do senhor? Ele foi protocolado na semana retrasada, né? Ele deve passar agora pela Comissão de Redação e Justiça e, em seguida, talvez a Comissão de Fiscalização, para em seguida ser votado no Colégio de Líderes para que ele possa ser, de fato, então, levado a plenária, para que a gente possa obter uma votação favorável ou não a esse projeto. A gente sabe dos ritos, né, que temos aqui dentro do Palácio 9 de Julho e desde o início do ano também, né, acontecendo os plenários de forma virtual devido ao momento da pandemia da Covid-19. Nesse começo de ano, deputado, gostaria da análise do senhor do que já foi votado aqui na casa, por exemplo, a questão de compra de vacina, Bolsa do Povo e outras questões também. Gostaria então, por favor, da análise do senhor desse início de ano legislativo. Olha, eu estou bastante feliz, né, com a participação, né? A gente tem um grande percentual, né, dos nossos deputados estaduais com uma idade um pouquinho mais avançada, mas isso não vem impedindo que a participação seja maciça, né, nas reuniões virtuais, né? O pessoal está ficando adepto, né, da tecnologia e da participação virtual das votações, então isso tem sido muito positivo, eu tenho visto isso com muito bons olhos. O senhor falou de tecnologia, não é, deputado? Desde o início da pandemia, claro, a Assembleia Legislativa de São Paulo foi uma das primeiras que entrou nesse mundo virtual, né, de debates com tribuna virtual, que já acontece por aqui. Também depois com as comissões, o próprio plenário fazendo andar a casa, não é, deputado? O senhor também, como professor, vislumbrando essa questão de tecnologia, é algo que realmente veio para ficar nas casas legislativas, para o Executivo? É um novo modo de se legislar? Olha, com certeza. Eu acredito que sim. Eu acho que a pandemia, talvez a única coisa positiva que a gente tirou dessa pandemia é esse avanço, né, na tecnologia, e isso vai contribuir em inúmeras formas, né? Nós temos deputados aí que percorrem quase 500 quilômetros diariamente para estar presente nas sessões presenciais, né? E de forma virtual isso facilita bastante. É um acesso instantâneo de qualquer lugar do estado de São Paulo. Isso vai contribuir futuramente para repensar na geração de empregos, né? Porque isso vai diminuir o custo das empresas, né? Em terem que manter grandes escritórios, né? Podendo ter a sua força de trabalho trabalhando de casa. Isso vai contribuir também no quesito trânsito, né, diminuindo o trânsito nas grandes metrópoles, como São Paulo, por exemplo. Então, isso vai ser muito benéfico daqui para frente. Eu acho que isso veio para ficar, com certeza. Deputado, agora encaminhando a nossa entrevista para a reta final, falando, o senhor é professor, conhece muito bem o mundo da educação. Nós tivemos agora aprovação recente para as questões de mudança do Conselho do Fundeb, também vacinação dos professores. Gostaria para a gente encerrar o senhor falando sobre essas duas situações. Olha, muito feliz. Eu acho que a vacinação dos professores ela é essencial para não só trazer segurança para os próprios pais, né, para que os seus filhos estejam nas escolas convivendo com adultos, né, que são os professores vacinados, e preservando também a vida desses profissionais, né, porque, afinal de contas, eles estão vulneráveis, né, eles estão numa sala de aula com crianças, e todo mundo sabe que o afeto que as crianças têm com os professores, de abraçar, de
de chegar perto, então eles não têm aquela mesma consciência que os adultos têm do distanciamento social constante, né? Então isso era uma medida fundamental para que a gente desse segurança aos nossos professores, principalmente os da rede pública, mas também da rede privada. E eu estou bastante confiante que dessa vitória a gente quase perdeu nessa verba do Fundeb por questão de tempo. E, graças a Deus, os legisladores federais colocaram a mão na consciência e preservaram esse bem tão valioso para o nosso futuro. Perfeito. Deputado, muito obrigada, viu, pela participação do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Um bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia para você e para todos. Pesquisa